Nessas semanas agora queremos estudar sobre igreja. Afinal, o que é igreja? Somos igreja. Nós não vamos à igreja. Como é que isso funciona? O que Jesus Cristo planejou para a igreja? E como eu, que faço parte da igreja, posso contribuir, servir, crescer e tanto mais? Entender o que é igreja significa também entender o que você crê, porque o nosso fundamento, a nossa fé é em Jesus Cristo, nosso Senhor, que organizou a igreja. A palavra eclésia, de onde origina a palavra igreja, era usada na antiga Atenas para falar de um grupo que se reunia para tomar as decisões importantes na vida da comunidade. Era literalmente ser chamado para fora. Esse é o significado de eclésia. É porque chamavam os cidadãos para fora de suas casas para se reunirem ali e discutirem isso. Essa questão de assembleia foi citado, por exemplo, no Antigo Testamento, onde se reuniam com assembleias. A Septuaginta vai traduzir para essa palavra. No Novo Testamento, a palavra igreja vai aparecer 115 vezes, sendo que apenas 3 vezes nos evangelhos, e especificamente no Evangelho de Mateus. Isso é muito interessante porque o próprio conceito de igreja foi amadurecendo no meio da igreja após a ressurreição de Cristo, e a gente vai ver isso pormenorizadamente no domingo de manhã. Hoje queremos refletir sobre quando a igreja começou. De fato, quando que ela começou? Tem 3 momentos importantes nos evangelhos e no livro de Atos que nos mostra um pouquinho sobre isso. Cada um desses momentos mostra uma faceta da igreja e que a gente pode observar e entender muito bem o que está acontecendo. O primeiro deles, eu convido você a abrir a sua Bíblia, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 20. Um momento importante na vida da igreja. Na realidade, na vida do ministério de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui a gente já tem que tirar algumas dúvidas já. Primeiro, não se preocupe, quando Jesus Cristo diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está se referindo a Pedro, a esse entendimento da igreja católica, e por isso que Pedro é considerado o primeiro papa. Mas o entendimento do texto é muito claro. Jesus Cristo está colocando o fundamento na afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o que Paulo vai corroborar com isso? Quando ele vai escrever assim, em 1 Coríntios 3,11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E aqui Jesus cita pela primeira vez a expressão igreja. E de forma, meus irmãos, bem interessante, nós podemos entender tudo o que Jesus Cristo está falando aqui. Aqui Jesus também está tratando não da igreja local,
Insisto, a gente vai explicar isso depois também. Mas a igreja local é a nossa igreja, por exemplo. Primeira igreja batista em Goiânia. Havia igreja em Roma, igreja em Corinto. Jesus não tratava aqui dessa igreja. Aqui ele está falando de todos os crentes, de todo o mundo, em todas as eras, que estarão um dia na presença do Senhor. Quando João vê o céu e vê uma multidão com as roupas brancas e pergunta: quem são estes? E o anjo responde: são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja que estará lá unida. Outro detalhe importante desse texto é que Jesus Cristo define muito bem: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja tem um dono apenas, é Jesus Cristo, o Senhor. E ponto final. A igreja do Senhor, Ele é o cabeça, Ele é o fundamento, Ele é o Senhor da igreja. E é disso que trata esse texto. Ela vai se tornar agência do reino de Deus. Os versículos seguintes vão falar a respeito disso. Ou seja, assim como o povo de Israel teve o seu papel no plano da salvação, quando Jesus Cristo veio, eles rejeitaram a Jesus Cristo. E agora a igreja assume este papel de levar adiante a mensagem de salvação. Aqui é uma menção inicial, mas aqui ainda não começou a igreja. Digamos que Jesus estava esquentando as máquinas espirituais dos seus discípulos. Vamos para o segundo momento, na missão dada por Jesus Cristo, ainda no Evangelho de Mateus, mas lá no seu finzinho, a chamada Grande Comissão, texto áureo em que a igreja conhece, é o Ide. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse momento, Jesus Cristo estava sendo erguido aos céus. Após passar 40 dias, após a ressurreição, após a cruz, Jesus Cristo vai para o céu. Nesse momento ele deixa um presente para a igreja, uma missão, muito simples. Veja, meus irmãos, em algum momento a gente complicou isso. A missão da igreja é muito simples. Eu vejo vários planejamentos estratégicos sendo feitos para a igreja e várias coisas. A gente recorre à palavra de Deus e entende que a igreja tem uma missão. E ela foi dada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E se nós a cumprirmos, somos igreja. Se não a cumprirmos, não somos igreja. Isso veremos mais adiante. É muito simples de entender esse texto. Ide, que é para sair de onde eles estavam. Saia do lugar. Fazer discípulos mais que convertidos. Aqui muito cuidado, meus irmãos, porque às vezes a gente vê algumas movimentações em massa, e a multidão de massa. Jesus Cristo nunca se preocupou com quantidade, nem com números, e muito menos com multidões. Jesus não queria uma multidão de convertidos, Ele quer uma multidão de discípulos dele. Aqui eu tenho que insistir isso, porque tem uma onda muito grande, é meu discípulo isso, meu discípulo aquilo. Jesus está falando fazer discípulos dele. Todas as nações, muito mais que Israel, Jesus enviava para o mundo. Perceba, nesse momento alguns ainda não entenderam bem isso, tá? Quiseram permanecer em Jerusalém. Batizando, a ordenança do batismo é uma realidade para todo aquele que crê. E meus irmãos, eu não tenho dúvida, igreja batiza. Eu ainda sou mais enfático, a igreja batista batiza. Para batizar, isso significa evangelizar, discipular, acompanhar,
se relacionar saudavelmente, fazer profissão pública de fé e dizer em quem creio, e se batizar cumprindo a ordenança de Jesus Cristo, que mandou que fôssemos batizados. É o início da vida cristã, é batismo. Se uma igreja não batiza, ela está doente, ou morta, ou não é igreja. Igreja batiza, importante isso. Um detalhe curioso, e depois a gente vai abordar: as modernas construções de igrejas hoje não contemplam batistérios. Curioso isso. Muitas igrejas sem batistérios estão sendo construídas, às vezes com uma desculpa que é só de vez em quando que tem, a gente vai para uma chácara, alguma coisa assim. Mas, meus irmãos, isso mostra que deixou de ser uma prioridade nos dias de hoje. Em alguns casos, em outras nós vemos que Deus tem feito a obra, graças a Deus por isso. E ensinando, não é apenas jogar a mensagem, tá, gente? A gente não vem aqui e joga a mensagem, a gente precisa ensinar o que Jesus Cristo fez, ensinou e falou e viveu. E isso, meus irmãos, faz no púlpito, faz no discipulado, faz no dia a dia, faz no trabalho da igreja, faz no trabalho da escola bíblica dominical, aonde você puder, ensinando tudo o que Cristo nos ensinou. Veja, alguns autores dizem que aqui começou a igreja. Eu não concordo tanto com eles, mas aqui, quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele iniciou o processo da organização da igreja, porque ele deu um recado para os seus discípulos: vocês agora vão esperar vir poder sobre vocês. Atos 1 vai dizer isso, e é o próximo texto que nós vamos estudar. Entenda, nesse momento, o que Jesus Cristo pediu para os seus discípulos: vocês vão para um lugar e vocês vão orar lá, e vocês vão perceber que tudo vai mudar, porque a igreja vai acontecer. Então os discípulos passaram 10 dias orando. Não foi um culto de oração qualquer, meus irmãos. Haviam 120 pessoas lá, e eles estavam orando, porque eles haviam acabado de ver Jesus Cristo subir aos céus. O coração deles pulsava. As pessoas falam de avivamento, você não tem ideia do que passava no coração daqueles homens e mulheres ali reunidos, empolgados, cheios de fervor e orando, como se aquilo fosse mudar o mundo, e mudou. 10 dias de oração. E então o Espírito Santo desceu, e é o terceiro momento, em cumprimento a Atos 1:8, em que Jesus diz: vocês vão e esperem receber poder do alto. E em Atos capítulo 2, meus irmãos, enquanto eles estão orando, a descida do Espírito Santo, que foi pontual, poderosa e enriquecedora em tudo aquilo que aconteceu ali, e como que línguas de fogo pousaram sobre a cabeça deles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e cada um começava a falar no seu próprio idioma. Eu vou insistir nisso, porque a palavra aqui é idioma mesmo, porque as pessoas ouviam em suas próprias línguas nativas. Alguns inclusive perguntam se o milagre foi na boca de quem falava ou no ouvido de quem ouvia. Algo de extraordinário começa a acontecer, e ato contínuo, a descida do Espírito Santo. Pedro toma a palavra e prega. Sermão curtinho, tá, gente? Detalhe curioso: sermão curtinho. Leia o texto de Atos e você vai ver que não dá 10 minutos. E a multidão perguntava: o que nós faremos? E ele então responde: arrependam-se, creiam em Jesus Cristo e sejam batizados. E naquele dia 3.000 pessoas se converteram ao Senhor.
naquele dia se organizou a igreja. E ali começou. Muita coisa haveria de mudar e acontecer ao longo do livro de Atos, ao longo do período da chamada igreja cristã primitiva. Muitas coisas que a gente tira para as nossas próprias lições. E é claro que algumas coisas mudaram ao longo da história. Mas perceba, meus irmãos, que aqui a igreja começa, tendo Cristo como seu fundador, o motivo de ser e o assunto em todo o tempo que a igreja se reunia. E então, meus irmãos, aprendemos algumas lições com isso. Primeira delas, Jesus é o Senhor, a cabeça e o fundamento da igreja. Não tenham dúvida disso. Jesus nos mandou ao mundo fazer discípulos, não números. A igreja no Novo Testamento é a reunião dos crentes em nome de Cristo, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Cumprindo tudo o que o Senhor ordenou, vivendo todos os dias com a viva esperança da volta de Cristo. Nela, Jesus é o Senhor, o fundamento, a cabeça. Nela se professa uma fé em Jesus, se compartilha uma esperança na vida eterna, ama incondicionalmente a Deus e ao próximo, ajuda o necessitado, é sal para salgar perto e é luz para iluminar longe. Ensina tudo o que Jesus ensinou, batiza os novos convertidos, celebra a ceia em comunhão uns com os outros e com Cristo. A igreja deve refletir a glória de Deus. E em nenhum momento e sob nenhum argumento, perseguição ou situação, a igreja para no Novo Testamento. Antes, persevera até o dia final, quando enfim a igreja deixará de existir e estaremos face a face na plenitude do reino de Deus, do nosso Senhor. Por isso, precisamos compreender o que é igreja, o que é ser igreja, como viver bem em igreja e como a igreja vai responder aos desafios deste tempo presente, como respondeu aos desafios do passado também. A igreja é do Senhor Jesus. Começou há cerca de 2000 anos atrás, de uma reunião de oração, e continua até que Cristo volte. Vamos ficar de pé e vamos cantar?